Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11, o VINO 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do segmento de lajes, de prédios, né? Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 4,95. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,78%, mas ele só entregou todo esse dividendo para quem tem um fundo aqui nessa base depreciada. Lembrando que esse é um fundo de base 10, quem tem um fundo lá na base 10 vai estar recebendo aí próximo da metade desse dividendo. Tanto que atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,5, ou seja, ele vem com 50% de desconto. É um fundo que tem uma média liquidez, negociando uma média de 500 mil por dia, 491 mil, e ele vem de uma variação positiva de 11,69%. Então, apesar de ele estar muito descontado, ele estava ainda mais descontado e teve uma pequena apreciação nesse período aí. No quesito de cotação, o que a gente observa aí nos últimos 5 anos? Esse fundo, durante um período, ele entregou um dividendo muito elevado, o que fez com que ele fosse totalmente no lado oposto do que estava acontecendo no mercado. Os fundos de lajes já vinham sofrendo até mesmo um pouco antes da pandemia. Com a pandemia, os fundos de lajes começaram a sofrer muito. E esse fundo, mesmo no período pandêmico e pós-pandêmico, enquanto seus concorrentes ali, os outros fundos do mercado, estavam ali tudo com bastante deságio já, esse fundo chegou a ser negociado na faixa de R$ 12. Porque lá no ano de 2019, com parte de 2020, esse fundo estava entregando um dividendo muito acima das suas capacidades, porque ele fez uma venda com lucro e estava distribuindo isso em forma de dividendos. Como ele estava pagando muito dividendo, o mercado ele é rentista e imediatista, fez com que as cotações fossem muito elevadas. Passado esse momento aí que o fundo foi começando a arrefecer os seus dividendos, a gente vê que a cotação foi acompanhando. Então ela voltou ali para o seu VP na faixa de R$10. Teve alguns interstícios ali, né? Durante o período antes das eleições, ele chegou a bater a R$8. Durante o período eleitoral ali, ele recuperou para quase 10, mas desde mais ou menos 2022 para cá, ele vem com a queda gradual. Então ele bateu ali nos 8, voltou a quase R$10, né? 9 e pouquinho, ficou lateralizado nos 8 durante o ano de 2024. E aí, durante o ano de 2024, esse fundo começou a sofrer até mesmo antes daquele final do ano. Entre dezembro e janeiro, ocorreu uma queda muito grande no mercado de renda variável. Só que esse fundo começou a sofrer antes. Então ele vê suas cotações caindo para R$6. Inclusive, ele chegou a bater ali próximo de 4, algo na casa de 4,20, 4,30. E desde que ele teve essa queda gigantesca, ele se apreciou um pouco e atualmente ele está bem lateralizado já há algum tempo nessa faixa de mais ou menos aí R$5, 4,90, 4,70. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é do mandato renda. Como eu disse, ele é um fundo de lajes, ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá também sobre a vacância que o fundo possui. Esse fundo atualmente conta com mais de 140 mil cotistas e ele possui mais de 82 milhões de cotas emitidas. É um fundo que atualmente vale R$10 e ele tem um valor de mercado de 829 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi 5 centavos. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial quais as perspectivas, né, a guidance que o fundo espera continuar entregando. Continuando aqui no site, a gente vê também sobre a rentabilidade do fundo, e o fundo vem sofrendo bastante com sua rentabilidade, porque a cotação caiu muito e o dividendo não está tão elevado assim, né? Então, nos últimos 5 anos, esse fundo vem com rentabilidade de menos 30%, o CDI do período vem com 60, CDI bruto, a inflação do período 35%, o IFIX vem ali com 29% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 96% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que esse fundo já chegou a ter um dividendo muito elevado, momentos que a gente viu que ele estava com a cotação ali acima, com 20% de ágio. Mesmo nesse momento, com 20% de ágio, o fundo estava entregando ali 0,9, 1 ponto alguma coisa. Momentos que os fundos de lajes entregava 0,6, 0,5. Então ele pagava ali o dobro, ou mais do que o dobro que os concorrentes. Então nesse momento aqui de dividend yield elevado, a gente viu o fundo aí com apreciação das suas cotas.
Com o arrefecimento dos dividendos entregues, a gente vê que o dividend yield médio caiu para patamares ali próximo de 0,7, 0,8, e atualmente o fundo voltou a patamares ali de 0,9, quase 1%, né? Mas novamente, esse dividendo, ele é elevado para quem tem a base depreciada. Para quem tem ele lá na base 10, né, que seria o seu VP, aí o dividendo não é isso tudo. E mais à frente aqui a gente vê sobre o dividend yield nominal do fundo. Quando a gente compra um fundo de tijolo, a gente espera por dois pontos nele. A gente quer comprar um ativo de tijolo e que ele valorize a sua cotação, ou o seu valor patrimonial, né? Ou que, se isso não aconteça, se ele ficar com o seu patrimônio de lado, pelo menos ocorra o fenômeno do aumento dos dividendos bem maior do que o normal com o passar do tempo. Então a gente busca que o seu patrimônio cresça e que os dividendos sejam crescentes. Hoje, como a gente tem visto ali o HGRU, o TRXF, o RBVA, tem muitos fundos aí fazendo giro de portfólio. Então, provavelmente, o patrimônio já não vai mais crescer tanto, mas o dividendo vai passar a ser um dividendo mais elevado. Então, a gente busca esse tipo de situação. Infelizmente, com esse fundo, a gente vê o oposto. Esse é um fundo que vinha com um dividendo muito bacana e esse dividendo ele vem arrefecendo com o passar do tempo. E isso é algo assim, lembrando que aqui eu estou fazendo um comparativo com a cota na base de R$10. Então, hoje, um dividendo de 5 centavos por uma cota de R$10, eu acho ruim. 6 centavos seria o mínimo que eu acho que seria aceitável. E hoje, como o mercado hoje está exigindo mais para fundos de lajes, nem 6 centavos seria aceitável. Agora, se a gente olhar da ótica de quem compra o fundo hoje, eu acho que ele tem um dividendo muito aceitável, sabe? Você pagar aí, receber 5 centavos no fundo que está a R$5, você vai estar tendo aí 1% de dividendo, o que eu acho aí totalmente aceitável, sabe? Mas, no longo prazo, a gente vê que o fundo vem diminuindo os seus dividendos, isso é algo muito ruim, e a sua cotação também, o seu valor patrimonial está de lado, e a cotação a mercado também está depreciada. Então aqui tem o pior dos mundos aí, não valorizou, cotação depreciada e também os dividendos em queda. Lógico que tanto a cotação aqui, ó, quanto não ter valorizado, isso aqui às vezes são questões alheias ao fundo, é questão macro. Mas essa diminuição nos dividendos aqui é algo que é ruim, né? Lógico que esse dividendo de 7 centavos também, provavelmente ele não era tão sustentável, porque esse fundo ele tem alavancagem, né? Mas a gente vê que atualmente o fundo vem sofrendo bastante com a sua estrutura de pagamentos. Mais abaixo aqui a gente vê nominalmente os dividendos entregues, né? Então a gente vê que o fundo vem entregando 5 centavos já há algum tempo. No mês 7, ele entregou um dividendo mais elevado ali de 8,5 centavos, porque era fechamento de semestre e ele tinha uma boa reserva. E a gente vê que no dia 30 de setembro, o fundo pagou ali no dia 14/10 essa quantia de 5 centavos. O vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, certamente ali no final de outubro, para ser pago lá em novembro, o dividendo já vai ter sido anunciado. Pelo que eu vi lá do relatório gerencial, o fundo vai conseguir manter esse guidance de 5 centavos. Pelo menos até o final do ano ele consegue manter aí. Então, um ponto interessante. Então, vamos aguardar para ver, né, quando esse vídeo for ao ar, se o dividendo anunciado vai ter se mantido aqui nesses 5 centavos. Aguardemos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. E você também tem preferência quando pede vídeos no canal. Continuando, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, te ajuda a organizar os seus ativos e te ajuda até escolher quais ativos comprar, qual o poder decisório de quais ativos comprar. Adquirindo a planilha, você vai ter um ótimo produto e também uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos e acessíveis, com conteúdo bem interessante que vai te ajudar bastante. E mais, comprando os e-books, você apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado.
E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros. O Enéas, o Wesley, Leonardo, todos renovaram o clube de membros. Obrigado quem é membro recente, quem renova o clube de membros e todos que já se tornaram membros em algum momento. Saibam vocês que vocês carregam o canal nas costas, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração por todo o apoio. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui a gente volta, né? Aqui a gente chega ao relatório gerencial, é o relatório mais recente entregue pelo fundo. Também, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, pode ser que já tenha um relatório mais atualizado. A gente vê aqui o índice do relatório, né? Onde é que estão as informações, e aqui a gente chega nas informações do fundo. Então esse fundo estava sendo negociado na data de fechamento do relatório a 5,09. A gente viu que hoje ele está um pouquinho mais baixo, a 4,90, 4,90 e pouco. E esse fundo, ele cobra aqui de taxas, né? Ele cobra até 500 milhões de patrimônio, ele cobra 1,2 de taxa. De 500 milhões a 1 bilhão, ele cobra ali sobre esses excedentes 1,1, 1,10 de taxa, né? Então esse fundo ali, nos 500 milhões, ele está recebendo 1,2. E como ele tem 800 milhões, quase 900, sobre essa segunda parte excedente, ele cobra ali 1,10%. O fundo também cobra 20% de performance se conseguir bater IPCA mais 6. Aqui ele traz alguns destaques. O fundo está entregando um dividendo de 11,8%, mas sempre fique atento. Esse dividendo é para quem tem o fundo depreciado. Se você tem esse fundo mais caro, você não está recebendo todo esse dividendo. Os contratos do fundo, 85% da receita vai vencer a partir de 2027, então ele tem contratos longos aí, atípicos, né? E ele fez um pré-pagamento. O fundo, ele vendeu um dos seus imóveis. E aí ele vendeu com prejuízo, isso é um ponto ruim, e assim, o ponto positivo é isso aqui, ó, ele diminuiu uma dívida que ele fez, que era uma dívida cara, mas o ponto ruim, poxa, vendeu com prejuízo, então isso é um ponto ruim aí, teoricamente, assim, não foi feita a melhor das gestões aí possíveis, né? Lógico que tem que olhar no cenário global, de novo, você, mesmo que perca um pouquinho, você aliviar uma dívida que às vezes poderia ser uma dívida complicada, é um ponto até que interessante. Mas, né, você nunca é interessante você vender um imóvel com prejuízo. Enfim, aqui ele fala sobre o cenário macro, essa parte eu vou pular. E aqui ele chega na parte sobre essas questões de atualização do fundo. Então note o seguinte, ó. Em setembro, o Vindo teve um resultado de menos 10 centavos. Isso aqui ocorreu por quê? Foi impactado pela venda da sede, que eles tinham um imóvel que era alocado lá para a CIA. E aí, com essa venda, eles também fizeram um pré-pagamento da dívida, de um crivino que tinha. Excluindo esse resultado, o resultado recorrente do fundo foi de 5 centavos 4. Então, por isso que depois a gente vai ver na própria guidance do fundo, a gestão estima que vai continuar entregando, pelo menos até o fechamento do semestre, esse pagamento de mais ou menos 5 centavos. Então, o fundo distribuiu 5 centavos ali, e ele encerrou o mês com uma reserva de apenas 1,08 centavo. Essa reserva que o fundo tem aqui, ele tinha uma reserva bem grande que ele vinha carregando. E aí, para abater do prejuízo que ele teria que abater, ele usou as reservas. Então, menos mal que isso não afetou e nem vai afetar as distribuições. Ó. Então, ele fala, ó, adicionalmente, o fundo ainda possui 19 centavos a receber, ó, por conta de uma venda aí do imóvel BM336, ele vendeu parte desse imóvel. Conforme mencionado no último relatório, todos os efeitos da reconfiguração contratual foram refletidos esse mês, incluindo as atualizações de gráfico de diversificação de receita lá na seção de portfólio. A venda do imóvel aí da CIA, conforme comunicado aí lá em 19 de setembro, o fundo concluiu a venda do imóvel da CIA pelo valor de 40 milhões. A transação foi realizada à vista e com os recursos oriundos da venda, ocorreu concomitantemente o pagamento integral do crivino, montante de 34,6 milhões, a CDI mais 3,5. Então era uma dívida cara, né? CDI, ainda mais 3, imagina um CDI aí de 15%. Então ele estaria pagando ali mais de 18% ali de... É bem cara a dívida. Com a quitação antecipada, que possuía uma taxa nominal mais elevada entre as obrigações do portfólio. O fundo reduziu suas despesas totais em aproximadamente 15%, fortalecendo sua estrutura de capital e eficiência operacional. A geração, ó, a venda gerou um resultado negativo de 15 centavos por cota, que será integralmente absorvido pelo resultado acumulado não distribuído pelo fundo, sem impacto sobre a estimativa de rendimentos divulgados até o final de 2025. Então ele deve manter o pagamento dos dividendos lá que ele prevê.
Com esse pagamento de dívida, vai aumentar ali em quase 1/10 de centavo no resultado do fundo. Já que ele não tem mais que pagar aquela dívida, esse valor aí ele consegue aumentar aí. Isso equivale a mais ou menos 3% no resultado do fundo também. Além desse impacto positivo, a transação não apenas reforça a estrutura de capital, mas também a qualidade do portfólio. É importante destacar que as informações do portfólio imobiliário refletirão integralmente a alienação da venda lá da CIA a partir de novembro, uma vez que o aluguel integral referente a agosto e também parte de setembro e outubro será recebido proporcional até a data da venda. Já os efeitos do pré-pagamento do CRI já foram integralmente considerados na posição desse relatório gerencial. Continuando aqui, ele fala sobre a DRE, né, a performance do fundo, e a gente vê que em setembro o fundo teve um resultado de 7 milhões e 400 mil, resultado aí de alavancagem 2 milhões e 400 mil, taxa que vai para o bolso da gestão 411 mil. E aí ele teve um resultado ali de 4 milhões 450, só que prejuízo aqui, né, resultado não recorrente de 12 milhões e 900, ganho de capital de 12 milhões e 500 aqui de prejuízo que ele teve aí. Então aqui a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né? Nós vamos calcular na prática o que é que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então vamos ver o que é que esses 411 mil representam frente aos 7 milhões e 400 aí que o fundo receitou. Então vamos lá, 411 mil, esse valor vezes 100, dividido por 7 milhões 442 mil. A gente vê que as taxas do fundo estão em 5,52%. Então, no quesito de taxa, eu considero ser taxas bem aceitáveis aí. Aqui a gente vê o seguinte, ó. Ele tinha uma ótima reserva, né, que chegava ali a beliscar quase os 20 centavos. E a gente vê que essa reserva foi exaurida aí. Ele consumiu a reserva nesse mês. Menos mal que o fundo tinha essas reservas, né? Menos mal. Mas a pessoa, se ele não tivesse vendido com prejuízo, então, enfim, né? Mas é um ponto aí interessante que pelo menos ele amenizou parte da alavancagem das dívidas que o fundo possuía. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Simplesmente nesse vídeo, você pode deixar ali um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? E se não esse fundo, você tem algum fundo de lajes no seu portfólio? Lajes corporativas, coisa de 4, 5 anos atrás, era um dos maiores segmentos do nosso mercado. Ele era muito representativo. E hoje vem caindo em desgosto. Ele diminuiu bastante a sua participação, não porque ele caiu, e sim porque os outros segmentos cresceram muito, né? Expandiram muito. Eu ainda considero que para o longo prazo, eu não acho que vai parar de existir prédios, que vai parar de existir a necessidade por prédios. Eu acho que esse segmento aí é um segmento duradouro, vindouro e para o longo prazo. Então eu gosto do setor, tenho ativos do setor no meu portfólio. Além do mais, toda vez que eu falo sobre algum ativo, né, eu tento ser transparente, se eu tenho ou não aquele ativo. Eu sou conflitado ao falar dele, né? Então esse é um fundo que faz parte da carteira do canal, faz parte do meu portfólio. E apesar de todas essas problemáticas, essa venda com prejuízo e tudo, eu ainda acho que é um bom fundo, um fundo aceitável para o longo prazo, desde que você tenha ele nessa base depreciada. O meu preço médio nesse fundo até que é um pouco mais caro. É mais do que esses 10, é menos que os 10, né? Mas ele está mais caro do que o valor atual do fundo. Mas eu considero ser um excelente fundo, gosto do portfólio. O pessoal ficou muito chateado com a gestão quando eles fizeram a compra da Rede Globo. Recentemente, né, num dos vídeos lá que eu faço sobre a planilha, os top melhores fundos e tal, aquele ranqueamento que eu faço com frequência e tal, uma pessoa até comentou lá embaixo: quem comprar a Vino é doido, porque quando a Globo falir, vai causar... E aí faz confusão, sabe? Tipo assim, você tem que se preocupar mais do que o imóvel do que o inquilino. Poxa, se a Globo falir, será que em algum momento o fundo não consegue substituir o inquilino e colocar outro inquilino no lugar? Um exemplo, se você mora na área urbana, você mora em cidade, na cidade onde você mora, existe imóvel que às vezes tem uma lanchonete, dali a pouco você passa lá, tem um salão de beleza, dali a pouco você passa lá, aí tem uma loja de autopeças, enfim, naquele lugar onde tinha um comércio, você vê que tem rotatividade. E você acha que seria diferente com fundos imobiliários? Então é totalmente normal que, com o passar do tempo, os inquilinos entram e saem dos imóveis. Então, poxa, se a Globo faliu, quer dizer que o fundo acabou e tal. Então, enfim, não vejo dessa maneira, sabe? Então, em resumo, eu gosto do fundo, acho um bom fundo, principalmente nesses preços atuais.
O fundo tem risco, o fundo tem situações aí a serem observadas. Eu não acredito que vai haver mais diminuição dos dividendos, né? Pode acontecer, porque com essas carniças de alavancagem pode ser que diminua, né? Mas eu não acredito que vai haver mais diminuições. Comprando esse ativo descontado e tal, poxa, na pior das hipóteses, você trava um ótimo dividendo. E futuramente, né, caso consiga melhorar os dividendos do fundo aí, então tem tudo para ter apreciação de dividendos e principalmente da cotação desse fundo. Eu acredito aí que no horizonte de médio prazo, ele tem tudo aí para voltar a ter sua cotação apreciada, ter um aumento na sua cotação e até futuramente, até mesmo uma melhoria nos dividendos entregues pelo fundo. Vamos aguardar, né? Os investimentos geralmente devem ser vistos para o longo prazo, longuíssimo prazo. E eu, na minha opinião, tenho o fundo, gosto do fundo e pretendo carregá-lo. Eu queria ter a oportunidade de estar comprando esse ativo aí agora, mas eu não posso porque ele está dentro do meu limite de exposição. Mas eu, né, para o meu perfil, nesses valores eu compraria sim, porque apesar de todos os riscos, problemas, etc, blá, 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 eu acho que o fundo, frente ao dividendo que ele entrega e as cotações atuais, eu acho que ele está dentro ali de um risco frente ao seu preço atual. Enfim, o fato de eu falar a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa meta. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar lá. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E novamente, se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. E aqui a gente volta ao relatório gerencial e a gestora fala sobre a estimativa de rendimento que eles estimam até o final do semestre, continuar entregando entre 5,5% e 4,5%. Então, ó, conforme mencionado, mesmo após a venda lá da CIA e com esse pré-pagamento e blá blá blá, eles permanecem inalterada a guidance de manter o mesmo resultado. Então, menos pior. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. No último ano, o fundo, nos últimos 2 anos, vem com uma péssima rentabilidade. Eu não sei por que o fundo não traz aqui a rentabilidade do fundo desde que ele veio ao mercado. Para mim, seria algo mais justo, né? Não trazer apenas os 2 últimos anos aí, eu acho isso ruim, deveria trazer um período um pouco maior. Aqui a gente vê um pouco sobre número de cotistas do fundo, vem reduzindo, né? Provavelmente o mercado está bem satisfeito com a gestão e com o fundo, e o volume de negociação também caiu. Então a gente vê que esse fundo já teve uma média ali de 800 mil por dia, e atualmente está mais ou menos essa faixa de 500, 600 mil de negócios, né? Continuando aqui, a gente vê a carteira, o portfólio do fundo. Atualmente, os imóveis que o fundo possui tem um valor ali de 1 bilhão 170 milhões. Ele tem dinheiro em caixa, né? 39 milhões. Dinheiro a receber, 45 milhões. E as despesas, alavancagem do fundo, 426 milhões. Tirando a alavancagem da parte positiva, sobra um patrimônio líquido de 829 milhões. Aqui a gente vê as dívidas que o fundo possui e a sua amortização com o passar do tempo, né? O quanto ele tem que ficar pagando aí com o passar do tempo, ano a ano, as suas despesas e etc. E aqui a gente chega nos indicadores do fundo. Esse é um ponto que me chamava a atenção lá atrás e que eu espero que para o médio e longo prazo isso traga resultado positivo para o fundo. Então é o seguinte, qual o preço médio do metro quadrado dos imóveis comparativos aí do mercado? Hoje, os imóveis no mercado, de 116 chegou a cair para 109 e já está em 118 por metro quadrado. O fundo, que chegou a ter ali 86, chegou a reduzir para 79 e atualmente voltou para os 86. Então, eu espero que em algum momento ele consiga ter uma melhoria dos seus imóveis aí e consiga se aproximar um pouco mais do mercado, tá? Então, se isso ocorrer, ele pode futuramente aí conseguir ter uma apreciação dos dividendos. A taxa de ocupação do fundo, em contrapartida, provavelmente porque ele cobra mais barato do que o mercado, está acima dos pares. Então, enquanto o mercado, um tempo atrás, a ocupação era de 72%, atualmente o mercado está em 78%. Esse fundo que já chegou a ter praticamente 100% de ocupação, já chegou a ter, inclusive, atualmente está com 92%, 8% de vacância. É uma vacância, tendo em vista principalmente o mercado, totalmente aceitável, né? O fundo não tem inadimplência dentro dos seus inquilinos, né? Não tem pessoas, os inquilinos não têm dívida. A gente vê os seus principais inquilinos, e aqui é um ponto de risco que o fundo possui.
Ele tem uma concentração de 49% hoje do seu patrimônio, dos seus inquilinos, é a Globo. Então, quase 50% das receitas vem da Globo, isso é um ponto de atenção. Mas, de novo, né, se a Globo sair, será que o fundo não consegue locar esse imóvel ou vender esse imóvel? Então, lógico que isso afeta. Se a Globo falir ou sair do imóvel, pode ficar um tempo aí prejudicado, com os dividendos diminuídos e tal, mas não é algo como o colega comentou lá, como se fosse ocorrer o pior, pior dos casos com o fundo, como se fosse literalmente o fundo acabar, sabe? Então que a gente vê todos os inquilinos, como ele próprio alertou, ainda consta a CIA aqui, nos próximos relatórios ela deve sair, todos esses que estão pontilhados, ó, são inquilinos que possuem contratos atípicos, contratos para o longo prazo, né? Então a Globo, Vitacom, a própria Vinci tem um contrato com eles mesmos, né? Então são inquilinos aí que possuem contratos atípicos. A gente vê que 78% dos imóveis estão em São Paulo, 68% dos contratos são atípicos, o prazo médio dos contratos quase 7 anos, e vai começar a ter vencimento dos contratos a partir de 2027. Esse ano teve, ou vai ter ainda, 14% nesse ano, e em 2028, 13%, e só a partir de 2029 que começa realmente o grosso dos contratos começar a vencer. As revisionais do fundo, 18% já tem direito a revisionais, ainda mais 14% durante esse ano. Nos demais anos tem poucas revisionais, e só a partir de 2036 que pode ter umas revisionais maiores aí, 49% das revisionais. Quando ocorrem revisionais, a maior parte delas se dá lá em dezembro, no final do ano. A maioria dos contratos são indexados a IPCA, 86%, mas tem um percentualzinho ali que é indexado a IGPM. E continuando aqui, a gente chega nos imóveis do fundo. Então você vai ver que já não consta mais no imóvel, que é o imóvel lá da CIA. Tá aqui o BM336, que o fundo antes tinha 100% de participação, ele vendeu 49%, ele ainda é dono da maior parte, mas ele vendeu uma boa parte desse imóvel aí, que é aqueles valores que ele está recebendo, né? O BMA Corporate, o fundo é dono de 100% desse imóvel. Aqui a gente vê o Oscar Freire, o fundo é dono de 66% do imóvel. Vita Coral, o fundo é dono de 66% do imóvel. Esse BBS aí, o fundo é dono de 100%. Esse Lab 1404, o fundo é dono de 38%. O Cardial, o fundo é dono de 100%. O Redlock Lobo, o fundo é dono de 85%. E o imóvel da Globo lá, o fundo é dono de 100% do imóvel. Dono, entre aspas, né? Porque ele comprou parcelado, né? Então quem é o dono aí desse imóvel é os crisistas, né? Quem emprestou o dinheiro. Até que essa dívida seja paga, apesar de estar no nome do fundo, né? Se o fundo não pagar, provavelmente o próprio imóvel foi dado como garantia da dívida. Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o Vino 11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.